Deus, com a nossa amada Renata, uma mulher de Deus. Deus tem propósito, né, Renata? Renata estaria conosco aqui no culto das mulheres, do Puro Nardo, e devido a essa situação da quarentena, ela não pôde estar. Mas Deus reservou esse dia, porque a nossa agenda não é a agenda de Deus. A agenda de Deus seria que a Renata estivesse aqui hoje, nos dias das mães, trazendo uma palavra do coração de Deus para toda a igreja, né? Toda a igreja hoje vai receber, junto com essa mulher de Deus, que tem muita experiência com Deus, né? Um pouquinho que a gente conversou aquele dia na casa da Índia ali, eu pude contemplar o que o Senhor está fazendo na sua vida. Aleluia! E Deus vai te levar a lugares mais profundos com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Oh, porque a escola do sofrimento é a melhor escola. A escola do deserto é a melhor escola. Aleluia! Oh, glória! Acho que tem uma coisa tão linda ontem. Deus nos leva a desertos. Sabe para quê? Para compreender desertos dos outros. Deus nos leva a deserto para compreender desertos dos outros. E ajudar pessoas a saírem de algum deserto. Você só consegue ajudar alguém quando você tem propriedade de causa. Oh, aleluia, Jesus. E é por isso que às vezes Jesus nos permite andar em desertos dolorosos. Não só por amor a nós, mas por amor a outras vidas. E o Senhor tem te conduzido a isso. Agora, a tirar outras vidas do deserto. Aleluia. Amém, Renata? Fica à vontade em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Já botando lenha, né? No altar. É muito bom a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. É muito bom a gente buscar o Senhor. E mais ainda saber que Deus, quando Ele está no negócio, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que lhe apraz. Porque tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Nós somos mordomos e Ele é o dono da casa. E eu estava com uma palavra no meu coração, porque quando a diaconisa Cíntia me chamou, né, para estar trazendo a palavra, eu tenho colocado no meu coração obediência. E nessa quarentena, a gente fala assim, vou ficar em casa, não é nada para fazer. O Senhor falou no meu coração, até compartilhei com Cíntia. O Senhor falou no meu coração, não quer dizer que você está em casa, que você não está em movimento. Porque Deus está em movimento. E Deus me fez, né, olhar para os céus e contemplar. O dia e a noite continua. A criação de Deus continua. Deus, Ele vive em movimento. E nós também temos que estar em movimento. E aí o Senhor falou, não para não. E eu falei, amém. Então eis-me aqui. E estou maravilhada, meu coração está queimando. Quando eu choro é porque que Deus é esse maravilhoso, né, que prova para a gente que Ele nos ama de uma forma incondicional. E quando eu estava preparando a mensagem, eu preparei uma mensagem aqui, quando eu cheguei aqui, eu vi esse cenário lindo. E eu falei, fiquei meio assim, falei, eu não trouxe nada para a mãe. Deus é assim, de repente, né? De repente te dá um insight, você correr, se virar nos 30, Ele prova a tua fidelidade nisso. Porque Ele quer mostrar que não é na nossa força. Porque se tudo for programadinho, a gente vai achar que nós é que fizemos alguma coisa. Mas quando 3 horas da tarde Ele quer algo para 6 horas, se vira e Deus assina embaixo, está tudo maravilhoso. Então, quando eu vi esse cenário maravilhoso aqui, eu falei, Senhor, meu coração já começou a ficar assim na dúvida. Eu falei, Senhor, eu trouxe uma palavra que não é para a mulher. E aí, quando a pastora Beth começou a falar, né, sobre mãe, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, porque Deus colocou uma palavra no meu coração sobre fluxo de milagres. Aleluia! Há um fluxo de milagres nesta manhã aqui. Amém! Que Deus separou e que você receba. Que Deus faz nesta manhã. Há fluxos de milagres daqui. Há gatilhos que vão ser acionados para que você viva o seu milagre nesta manhã. E aí, dentro desse fluxo
de milagres. Irmãos, eu quero ficar bem à vontade. Por quê? Porque essa mesinha chama a gente para ficar bem à vontade, sem formalidades. E como é uma consagração especial de Dia das Mães, nós queremos falar para as mães. Quando se fala Dia das Mães, é mãe. Mãe que gerou filho. Não é mulher. Porque existe o Dia da Mulher, né? E às vezes a gente fala assim, não, amanhã é o meu dia, eu quero viver o meu dia, eu quero... Não. O Dia da Mãe é de se lembrar que Deus nos deu a oportunidade de termos filhos. E como a pastora, né, tudo aqui fica ligado no fluxo do milagre. E eu vou estar tentando encaixar a palavra que Deus colocou no meu coração para nós mulheres, nós mães. Porque o fluxo do milagre é que faz a gente chegar no nosso milagre. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 9. Eu vim tão à vontade que o meu papel veio assim, né? Eu poderia ter vindo mais mãe, né? Com a agenda, que eu tenho tanta agenda, irmãos, tanta agenda linda que as irmãs me presenteiam. Eu poderia vir tudo bonitinho, né? Mas eu vim com esse resumo aqui, mas Deus é que vai falar. E aí que a gente possa ficar bem à vontade. Essa manhã é nossa, que o Senhor, que o Espírito Santo preparou para nós que somos mães. Eu acredito que nós vamos sair daqui com uma visão ampliada do que é ser mãe, do que é o nosso posicionamento mediante os nossos filhos. Quero já dizer para você, o seu filho, se ele está desviado, se ele está até cético, eu digo para você que Deus é poderoso para trazer ele, para chamar ele de volta para casa. Se ele foi consagrado à casa do Senhor, descarta as mentiras do diabo que diz que ele não tem mais jeito. Ele tem jeito sim. Ele tem jeito sim. Deus é poderoso. Não há promessa sobre a vida dos nossos filhos. Não há maldição sobre a vida dos nossos filhos. Não deixe que as mentiras do diabo sobreponham as verdades de Deus. Vamos sermos pessoas que acreditem nas verdades de Deus. E aí, no Lucas 9, diz assim, ó. A instrução para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Vou repetir, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, que bom estar na tua presença. Senhor, que bom, Senhor, fazer parte desse fluxo de milagre. Senhor, que bom nesta manhã saber que o Senhor está aqui, Senhor, em nosso meio. Deus, que bom saber que o Senhor já preparou uma mesa maravilhosa para nós. Senhor, muito obrigado por nos amar, por cuidar de nós, Senhor, porque nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada, mas o Espírito Santo nos guia. Senhor, como uma mãe, Senhor, que cuida do seu filho, é seu Espírito Santo cuidando das nossas vidas pela manhã. Senhor, que a tua palavra, ela vai de acordo, Senhor, conforme a tua vontade, faz o que lhe apraz. Senhor, tu sabe a pessoa que está assistindo essa live agora. Não permita que ela se distraia. Senhor, mas planta ela com os ouvidos atentos. Abre, Senhor, o entendimento do coração. Chama aquela mãe, Espírito Santo, que precisa ouvir esta palavra, que precisa de um renovo, que precisa que a sua fé seja avivada. Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para sermos um canal. Senhor, nós estamos brincando de igreja. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos uma missão, um propósito, ó Deus, de proclamar, Senhor, a esta nação, a esta terra, que se o Senhor fez em nós, é poderoso para fazer na vida de todas. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelos frutos, Senhor, desta palavra. Espírito Santo, que possamos ter boas notícias, que possamos ouvir testemunhos, Senhor, porque a tua palavra é poderosa para curar, salvar, transformar, resgatar das mãos do inimigo. E hoje nós declaramos, Senhor, que esse fluxo de milagre está passando por aqui e que ele vai atingir, Senhor, mulheres que já estão desesperançosas, Senhor, estão desacreditadas, Senhor, na sua família, na sua casa. Mas a tua palavra diz, Senhor, que, Senhor, se nós crermos em
Se nós não duvidarmos, ó Deus, o Senhor ouve dos céus e o Senhor promete sarar toda a nossa terra, Senhor. Deus, muito obrigada, Espírito Santo. Nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, quando Deus colocou no meu coração, há muito tempo Deus já está descortinando essa palavra no meu coração sobre fluxo de milagres. Fluxo de milagres foi o que os discípulos viveram antes que acontecesse o que foi escrito aqui em Lucas 9, né? A Bíblia diz que Jesus reuniu os 12 e falou assim, ó: eis que vos dou autoridade e poder sobre os demônios e para efetuarem curas. Mas para até que eles chegassem a esse processo, foi necessário que eles tivessem uma caminhada com o Senhor Jesus. Foi necessário que Jesus pudesse ver neles, nos discípulos, uma vontade de querer aprender. Como que é esse negócio, Jesus? Como que isso funciona? E aí, a gente vai caminhar um pouquinho pela Bíblia, né, para que vocês possam entender. E aí, lá em Lucas 8, 22, Lucas 8, 26, vai dizer assim, que os discípulos, eles andavam com Jesus e eles presenciaram cura, eles presenciaram expulsação de demônios, eles presenciaram salvação. Na prática, eles aprenderam na prática, né? Antes, em Lucas, no livro de Lucas, antes do capítulo 7, eu percebi, meditando na palavra, que Jesus, ele andava e ele fazia alguns milagres sozinhos. Existiam alguns discípulos que caminhavam com ele, sim, mas até então não havia ainda a separação dos 12. Então, Jesus fazia, as pessoas acompanhavam. Nossa, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente algo tem sobre este homem, né, que ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu não vou me estender aqui de ler todos, mas vocês podem em casa, né, tá? Vocês que estão aí em casa, ver que Lucas, ele fala que Jesus curou a mulher da mão ressequida, estava sozinho. Em nenhum momento relata os discípulos. Até que Lucas 5, né, a grande pesca, a pesca maravilhosa, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Eles largam tudo, eles largam a sua condição, a sua segurança e seguem a Jesus. Ora, eu fiquei pensando, eles seguem a Jesus por quê? Porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. E eles falaram, opa, esse homem ele tem algo divino que eu quero seguir. Mas aparentemente eles nunca tinham experimentado nada, né? Pedro ficou maravilhado porque quando ele mandou lançar a rede veio cheia. Então ele falou, opa, esse homem aí, ele tem algo para me dar. E aí ele viu que Jesus tinha um fluxo transbordando da vida dele, porque quando a gente está cheio de Deus, ele transborda para a direita e para a esquerda. E aí Jesus, cheio do Espírito Santo, né, que vai dizer lá em Mateus 4 que ele foi tentado, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus andava cheio do Espírito Santo. E aí aquilo atraía as pessoas, porque ele fazia as coisas com muita autoridade. E aí ele atraía as pessoas. Então ele atraiu Pedro, Tiago e João. Começaram a caminhar com Jesus. Logo no capítulo 7, verso 11, tem outro também, Lucas 8, verso 1, começa a dizer assim, ó, que Jesus já começa a dizer que os discípulos andavam com ele. Em Lucas 8, não precisa abrir não, mas eu vou falar aqui, em Lucas 8, 1, diz assim, muitos seguiam a Jesus e os 12 iam com ele. Capítulo 7, vai dizer, capítulo 7, 11, vai dizer, na ressurreição da filha da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos. Até que Jesus começou a andar com os discípulos, e os discípulos começaram a querer andar com Jesus. Mas perceba que os discípulos não faziam nada, os discípulos assistiam a Jesus. Os discípulos eram assistentes de Jesus, né? Mas eles mesmos não provocavam o milagre, eles mesmos não tinham ainda aquela autoridade para fazer isso. Então, o que eu percebo aqui? Que
existia um fluxo e eles estavam caminhando querendo ver. Quando nós estamos aqui numa congregação, uma consagração, perceba que quando nós aceitamos Jesus, automaticamente já acontece o fluxo na nossa vida. E a gente tem que manter esse fluxo. Você está aqui, você não está assistindo um culto, você está mantendo o seu fluxo de milagre. Porque a qualquer momento Jesus pode te chamar e falar assim, ó, eu te dou autoridade. Vai lá e faz aquilo que eu estou te mandando. E aí a gente começa a ver que Jesus estava caminhando com os discípulos. Aí lá em Lucas 8, 22, Jesus fala assim, ó, passemos para a outra banda. Jesus estava com o propósito de ir à cidade de Gadá, porque lá tinha um homem endemoniado. E iam com eles os discípulos. Ou seja, em nenhum momento os discípulos falaram assim, eu vou ficar seguindo esse homem para cima e para baixo. Não. Eles viram que Jesus era poderoso para fazer algo extraordinário. Coisas que no sobrenatural eles nunca iriam ver. Eles iam ficar sendo eternos pescadores. E aqui eu digo para você, se você não estiver preparado para largar o comum, para viver o sobrenatural, você nunca vai viver. Se você quiser seguir a Jesus e achando assim, não, olha só, eu vou seguir a Jesus no meu culto aos domingos e está muito bom, não me perturba não. Você nunca vai viver o extraordinário de Deus, porque Deus se mostra para aqueles que estão dispostos a sair do normal e viver algo extraordinário. Saiba você que meio a quarentena, essa pandemia, você estando aqui, né, de forma cautelosa, você também está dando um passo para o seu extraordinário. Você está aqui, você está crendo que Deus está fluindo através dessa palavra e vai poder fazer algo na sua vida. E aí os discípulos chegaram na cidade de Gadá. Primeiro houve uma tempestade, né? Houve uma tempestade. Lá estavam os discípulos. Passado, Jesus encontra o endemoniado de Gadareno, expulsa dele o demônio. E aí, quem estava com ele? Os discípulos. Logo em seguida, eles retornam. Aí no verso 26, não precisa abrir, eu vou acompanhar aqui. Eu não estou enxergando nada, porque eu não estou enxergando mesmo, mas eu estou pela fé. Eu não quero me render ao óculos, mas vou ter que me render. Então, aqui, em Lucas 8,40, diz assim, ó. Aí Jesus regressa, né, para a cidade que ele estava. Aí diz assim, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Todos estavam esperando por ele. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegassem até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à beira da morte. Quem estava com eles? Os discípulos. Presenciando o quê? Presenciaram autoridade para expulsar demônios, presenciaram a tempestade e agora estão prestes a presenciar uma cura. E logo em seguida, né, Jairo, eu não estou nem lendo aqui o que eu anotei, mas eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer, para falar. E aí, Jairo, o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que Jairo, ele foi lá falar com Jesus. No meio da caminhada, encontra quem? Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Estava com ele os discípulos. Naquela movimentação do fluxo do milagre. E eles estavam ali olhando e aprendendo tudo. Para que e mal sabiam eles que prestes, mais no capítulo 9, Jesus dá autoridade para eles fazer o que Jesus estava fazendo. Jairo encontra com esse impasse que é a mulher do fluxo do sangue. Os nossos olhos eram um impasse, mas não. Deus é intencional, tudo que ele faz, ele tem um propósito, tudo que ele faz, ele já sabia de tudo que estava acontecendo, né? E Jairo ali, em nenhum momento você percebe que ele reclama. Jairo não reclama. Nós é que achamos que aquilo ali foi um impasse, né? Mas Jairo não reclama. E aí, quando Jairo se encontra com Jesus, Jairo faz uma coisa anormal. Jairo era o chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga nunca, em tempo algum, se prostraria a um pregador itinerante. Porque Jesus era considerado um pregador itinerante. Muitas pessoas, os principais da sinagoga, não criam ele como Messias. Então, o que acontece? Ele fez uma coisa anormal. Ele se prostrou diante de Jesus, sem querer saber da posição dele, sem querer saber da patente dele, e pediu a Jesus uma cura.
Então, quando ele faz uma coisa normal, ele está prestes a viver o quê? O sobrenatural. Porque se ele não tivesse saído, não tivesse se humilhado ali, talvez não, certamente ele não viveria esse milagre. Mas Jesus olha para a gente e conhece o nosso coração. De repente, aquilo que é facinho para mim, não é para você. De repente, a pessoa é orgulhosa, outras não são. Então, Deus, ele vê que aquilo que você tem mais dificuldade, que você coloca diante dele, ele fala, agora sim. Agora sim. Porque às vezes a gente está no fluxo errado. Eu tenho que me humilhar, mas você já se humilha. Olha para dentro de você e vê o que você realmente tem que fazer, que vai te descer. Porque Jairo, ele teve que descer, se humilhar. E Jesus olhou para ele e falou, meu pai, realmente ele está me reconhecendo. Porque para ele se humilhar, para ele se prostrar, como chefe da sinagoga no meio da multidão, porque a multidão estava com Jesus, né? No capítulo 1 diz que a multidão estava com Jesus. E no capítulo 2, vem Jairo se prostrou e não quis saber. Irmãos, o coração contrito Deus não rejeita. Deus não rejeita o coração contrito. Então nós não podemos deixar ou impedir o fluxo do nosso milagre. Em Gadá, a Bíblia vai dizer que Jesus expulsou o demônio daquele rapaz. Mas a Bíblia também vai dizer que a cidade o expulsou. Sabe por quê? Porque os porcos eram fonte de renda daquela cidade. Ou seja, as pessoas estavam preocupadas com o comum, com a fonte de renda, com o que eles iriam comer. Eles deram mais importância a isso do que a libertação de um jovem que atormentava a cidade. Eu acredito que muitas das vezes ninguém nem saía à noite, porque a Bíblia vai dizer que aquele jovem ele se cortava, ele vivia no sepulcro. Devia ter uma coisa pavorosa. Ao invés de eles se alegrarem, não, eles ficaram presos naquele comum deles. E quem sabe, se aquela cidade tivesse recebido Jesus, teriam vivido milagres extraordinários. Mas Jesus também, ele não invade. Tiraram ele dali, ele sacudiu o pó. O fluxo estava com ele, eles não quiseram o fluxo. Às vezes nós estamos com Jesus, que é o fluxo, como os discípulos estavam com Jesus, que é o fluxo do milagre. Que a qualquer momento, nós que andamos com Jesus, podemos viver milagres. Mas nós temos que estar no fluxo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Renata, como eu ando no fluxo? Adoração e palavra. Adoração e palavra. Porque quem quer viver no fluxo paga preço. Quem quer viver no fluxo está atento à voz de Deus. Quem quer viver no fluxo anda em obediência. Aí a pessoa que fica nessa quarentena que não vai ter desculpa, fica até 10 horas da noite, 11 horas em frente de uma televisão, vendo não sei quantos filmes. Netflix é pecado, irmã? Não é. Mas você tem que saber qual é a sua prioridade. Porque quando você quer milagre, Netflix não vai te ajudar, não. Aí Deus está nos dando tempo nessa quarentena. O Senhor falou, agora vão ressurgir os verdadeiros adoradores, Cíntia. Porque os verdadeiros adoradores, nós ou vamos nos distrair com essa quarentena, ou nós vamos nos aproximar do Senhor. Porque quando Ele vier, nós não vamos ter desculpa. Olha aí para dentro da sua casa, vê o que precisa ser consertado. Põe o teu joelho no chão, clama ao Senhor. Ora, adora, leia a palavra. Porque é nessa fonte, é nesse fluxo que você vai viver o milagre. É nesse fluxo que Jesus vai falar para você assim, olha, eis que te dou autoridade. Mas como que a gente quer autoridade se a gente não busca o fluxo do milagre? Como que a gente quer autoridade se a gente não quer andar com o fluxo do milagre? Olha, Jairo não desistiu do fluxo do milagre dele, não. Jairo, ele ouviu assim, ó, lá no versículo 26, ele ouviu assim, ó, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Mas Jairo não deu atenção. Sabe por que Jairo não deu atenção? Porque foi necessário Jairo ver a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que entrou antes do episódio de Jesus curar a filha de Jairo, não foi de qualquer maneira. Deus é intencional em tudo ele tem um propósito. Então, quando aquela mulher do fluxo de sangue passou antes, entrou naquele cenário, foi para que Jairo ali, ele foi fortalecido na fé dele, ele foi como os discípulos, ele estava aprendendo. Peraí, eu me
ministrou sobre ela paz. Ali Deus ministrou sobre ela cura e salvação. E aí Jairo viu aquilo tudo. Quando os portadores do fluxo chegam até nós, como a gente já presenciou algum milagre, a gente não dá ouvido. Porque se Jairo não tivesse presenciado a mulher do fluxo de sangue, talvez ele falaria: não, mestre, não precisa mais ir não, a minha mãe já morreu. E Jesus iria respeitar, porque Jesus não invade. Mas não, ele não deu ouvido, ele continuou. E Jesus olhou para ele e falou assim: crê somente. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo 50, no verso 50 do capítulo 8, Jesus falou assim, ó: mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente que ela será salva. Por quê? Porque Jairo, ele estava andando com Jesus, ele estava vendo que Jesus era o fluxo do milagre dele. Ei, para mim, para você, o fluxo do nosso milagre é Jesus, não tem outro. Não é o seu marido, não é o seu filho. É Jesus que é o nosso fluxo do milagre. E nós temos que estar seguindo a Ele, temos que estar nos espelhando nele, porque só Ele pode fazer com que a gente viva o milagre. E aí, muitas das pessoas ficam querendo pegar carona no fluxo do irmão. Ei, Jesus tem um fluxo de milagre para a sua vida. Aquele endemoniado de Gadareno, ele pediu: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus falou: não, fica na sua cidade. Prega para a tua família. Ele foi um grande missionário, ele pregou para 10 cidades. Mas o desejo dele era estar com Jesus. Às vezes nós não recebemos o nosso milagre porque nós estamos fluxo errado, fluxo de outro irmão, querendo viver o fluxo do milagre do outro irmão, enquanto Jesus está querendo fazer algo na sua vida de forma diferente. De repente Deus está falando: vai orar pelo seu filho, você quer pedir uma casa. Ei, encaixe o seu fluxo no fluxo de Deus, para que você possa ouvir o que Jesus falou para os discípulos. Aleluia, amém? Glória a Deus, e não estou entendendo? Então permaneça dentro do seu fluxo. Para de querer se encaixar no fluxo das pessoas, cada um tem o seu fluxo. A tempestade, a filha de Jairo, né? A mulher do fluxo de sangue, foram gatilhos para alinhar os discípulos ao propósito que Deus tinha. Porque Jesus jamais poderia delegar a eles autoridade e poder se ele não tivesse presenciado algo. Se ele não tivesse falado assim: olha, se ele fez e ele nos autorizou a fazer, então vamos em nome dele. Porque só tem legalidade para falar quem já passou. Foi como a pastora Beth falou aqui. Às vezes Deus faz a gente passar por desertos. Ninguém gosta de deserto. Ninguém gosta de ser provado. Mas a verdade é que depois da prova a gente agradece, porque nós somos forjados. Nós aprendemos a andar com o Senhor. Nós aprendemos a fazer do Senhor o suficiente. Porque às vezes a gente ama Jesus. Mas bastou o marido virar a cara pra gente, a gente não quer mais vir à igreja. Bastou o irmão falar: mal, eu não quero mais vir à igreja. Olha, eu digo pra você que você ainda não ama Jesus como Pedro apacentando as ovelhas. Você ainda está naquele primeiro amor de Pedro. Que Jesus falou: Pedro, tu me ama mesmo? Mas ele falou: Senhor, tu sabes. Porque ele não tinha aquele amor ao ponto de ter Jesus como suficiente. E a prova, meus irmãos, o teste, o deserto, faz a gente lá na frente proclamar: Senhor, eu te amo. E o Senhor fala: eu conheço teu coração, tu apacenta minhas ovelhas. É nesse nível que nós temos que querer chegar na presença do Senhor. Amar ao Senhor ao ponto dele ser suficiente. Se o teu marido te impede, se os teus filhos te impedem, se o irmão virou a cara para você te impede, ei, você, Jesus não é ainda suficiente na sua vida. Mas eu tenho a palavra para te dizer: faça dele, busca ele até que ele seja suficiente na sua vida. E hoje, nesse tempo de quarentena, o tempo é hoje, o tempo é agora. Nós que somos mães, mulheres, nós temos tantas coisas para fazer. Mas quando nós pedimos ao Senhor para administrar o nosso tempo e temos Ele como prioridade, Ele se revela a nós, Ele nos dá todo o tempo para que a gente possa botar tudo no lugar. Então nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Então tudo aquilo foi para que os discípulos, eles estavam sendo forjados, eles não
não sabiam. Eles achavam que eles estavam seguindo a Jesus. Igual eu e você, a gente acha, não, eu não tenho outro lugar para ir, eu não gosto de balada, eu não gosto de sair, eu vou à igreja. Mal sabe você que todos os milagres, os feitos, as palavras, os testemunhos que você tem ouvido é para forjar você e te dar habilidade para que você faça na sua vida, na sua casa, naqueles que estão ao teu redor, o que Jesus fez. E aí, como que eu estou no fluxo do milagre? Como que eu sei que eu estou no fluxo do milagre? Quando Jesus falou assim, em Mateus 8:22, passemos para outra banda, para outro lado, eles enfrentaram uma tempestade, sim ou não? Mas a palavra de Jesus permaneceu. E aí, nós temos que ficar com a primeira direção que Deus deu para a gente. Porque se Ele disse que a gente vai passar, vai passar. Se Ele disse que seu filho vai voltar, vai voltar. Se Ele disse que seu marido vai se converter, vai se converter. Fique com a primeira direção. Ainda que a tempestade esteja volumosa, as águas estejam volumosas, aquilo ali não é empecilho, aquilo ali faz parte do fluxo do seu milagre. Fique com a primeira direção. A gente tem a tendência, a primeira luta, a gente achar, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que o que eu ouvi do pastor vem de Deus? Será que o sonho que eu tive foi Deus que me revelou? Deus não precisa ficar levantando profeta de 5 em 5 minutos para dizer o seu propósito. Se Deus colocou a palavra no teu coração, vai e segue na verdade de Deus. Porque Deus, a tempestade, não significa que o fluxo estava errado, não. A tempestade veio, mas a direção permaneceu a mesma. Aleluia! Glória a Deus! E os discípulos não estavam com Jesus no fluxo do milagre. Permaneça com Jesus. Amém. Permaneça junto do fluxo do milagre. Porque Jesus, Ele tem a palavra de direção para a sua vida. E se Ele te deu a primeira palavra, permaneça com ela. Nesse tempo agora em que as ansiedades, as depressões, estão vindo muito forte. O que é depressão, o que é ansiedade, é excesso de preocupação. São mentiras que o diabo está trabalhando na nossa mente. Principalmente em nós, mulheres, que somos muito emocionais. A gente acorda já achando que é o negativo. E a gente tem que jogar para trás, repreender as mentiras do diabo. Se tu ouviu que teu filho está na boca de fumo, vença a mentira do diabo com a verdade de Deus, que diz que o teu filho é bênção do Senhor e ele é herança. E ele é do Senhor, e aonde o Senhor estiver, o Senhor o guardará. Diz lá em Salmo 89, que ainda que ele se desvie para a direita ou para a esquerda, minha mão, por amor a você, será contigo ele. Aleluia. E aí, meus irmãos, como que eu devo viver esse fluxo? Adoração e palavra. E eu vou encaixar. Eu tenho um testemunho de vida sobre a vida do meu filho, que Deus falou no meu coração que eu teria que compartilhar aqui, porque é o Dia das Mães, e mãe tem filho. E eu falei para Deus, que o Espírito Santo já me incomodou e falou para mim, o seu testemunho, o seu passado, só virá à luz para testemunhar do meu poder. Fora disso, acabou. Fora disso, esqueceu. Fora disso, você também esqueceu. Então, tempos atrás, irmãos, o diabo ele se levantou com muita força na minha família. Eu vou resumir aqui. E eu vou me deter no testemunho do meu filho. E nós sempre fomos missionários, eu e minha família. Sempre. Eu sou convertida desde os 16 anos. Mas houve uma época que nós deixamos o fluxo do milagre. Demos ouvidos a portadores de fluxo de milagres. A igreja é muita confusão. E a igreja é um bando de falso. E vai servir aí. Pra quê? Vai dar em nada. Tá só ajudando o pastor a ficar rico. E blá, blá, blá. E outras coisinhas mais. E nisso
sem perceber, porque o diabo ele é astuto. Meu Deus! Sem perceber quando nós estávamos distantes, igual o barco, né? Que vai distante. E ali foi a hora que Satanás achou o tempo ideal de dar o bote da minha família. Porque não pensa você que Satanás, ele é astuto, ele trama. Então, não pense você, eu estou frio hoje, amanhã ele vai dizer, não, ele vai deixando, ele vai dando corda. E você se achou altamente espiritual. Você se achou na pessoa mais ligada da face da terra. Opa, se eu não leio, se eu não oro, como é que eu posso estar ligada com Deus? Que a única fonte é essa. Como que eu posso ser amigo de Deus se eu não oro? E aí o engano entrou na nossa família. E aí, certa feita, com muita luta, muito choro, a minha família estava toda destruída. Ao ponto de eu estar separada do meu esposo. Já não havia salvação mais para minha família. E certamente para mim eu já estava desacreditada. Eu achava que também não havia salvação para minha família. Mais uma vez eu ouvi uma palavra que disse que tudo que você planta, todas as suas obras, elas não são esquecidas diante do Senhor se foram feitas de coração. E uma hora o Senhor acaba com a farra do diabo. Aleluia! E aí, sabendo o diabo que Jesus se aproximava, ele tentou de todas as formas destruir, mas de forma agressiva, irmãos. É que eu não tenho tempo, né? De forma agressiva. E pegou um por um. Mas a palavra do Senhor permaneceu no meu coração. E um belo dia, depois do meu casamento já estar restaurado, faltavam os meus filhos. E aí, quando você passa pela prova, você fala assim, não, eu não vou deixar o fluxo do milagre. Eu preciso estar nesse fluxo. Ora, se Deus restaurou o meu casamento, Ele é poderoso para restaurar toda a minha casa. Amém. E o Senhor falou para mim, eu vou botar sua casa no plano original. Eu nunca tinha ouvido aquilo, irmãos. Foi muito nítido na minha mente. Eu vou botar você no plano original. A sua família toda servindo ao Senhor. E aí eu falei, mas como? E o belo dia, conversando com uma irmã, a gente já estava, né, já tinha voltado nos caminhos do Senhor, Deus já estava restaurando o nosso casamento. E eu falei com uma irmã assim, ela falou, e seus filhos? Eu falei, meus filhos estão bem, estão na igreja? Eu falei, não, mas eles vão voltar. Jesus tem uma promessa. Eu falando com a irmã, isso aí é para a mãe, tá, irmãos? Isso aí é para o nosso Dia das Mães. Porque eu acredito que não há maior prazer de uma mãe dos filhos no caminho do Senhor. E aí aquela voz ecoou no meu coração, você quer mesmo que o seu filho volte? E eu falei, quero. E Jesus falou comigo como Pedro, falou 3 vezes, você quer? Eu quero. Você quer mesmo? Aí eu falei, quero, Senhor. Aí ele falou, então começa a orar. Meu Deus! Aí eu, prontos, pedi uma palavra ao Senhor, isso já faz muitos anos. Deus me deu em Atos 12:16, que diz assim, quando a igreja orava por Pedro, Aleluia! Glória a Deus! a Bíblia vai dizer assim, ó, e Deus me deu exatamente essa palavra, o Espírito Santo me deu essa palavra. Ele disse assim, Atos 12, versículo 6 primeiro. Irmão, não se distraia não aí na live. Satanás ele vai querer te distrair para que você não receba essa palavra. Mas eu digo uma coisa, se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. Amém. E Deus fez na minha vida justamente para eu estar aqui hoje falando que Ele vai fazer na sua, porque Amém. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, falou assim, ó, quando Herodes estava para apresentá-lo, né, apresentar Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia. Perdão, gente, eu estou chegando aqui. Não, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração Contínua. Oração incessante, ou seja, contínua a Deus por parte da igreja a favor de quem? De Pedro. Aí o Senhor me deu essa palavra. Você vai orar pelo seu filho incessantemente, dia e noite e dia sem parar.
furioso. E requer oração e jejum para que algumas coisas sejam quebradas no mundo espiritual. E logo no verso 6 vai dizer assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor. Aleluia! Anjo do Senhor se move ao nosso favor. São nossos conservos. Tudo que a gente pede ao Senhor, quem age são os anjos. Quando a gente pede, guarda-nos. Quem guarda-nos? Os anjos do Senhor. E para o anjo estar ali é porque havia oração. E aí diz que o anjo do Senhor, aleluia, é enviado através de uma oração. E uma luz iluminou para a prisão e tocando ele o lado de Pedro, despertou. Porque quem está no mundo dorme um sono profundo. Não exija do teu filho, não cobre dele. Você tem que voltar. Jesus está te chamando. Não. Já viu um cego guiar alguma coisa? Quem está no mundo dorme um sono profundo até Jesus despertá-lo. E só desperta através de oração. Tratar o fluxo do milagre tem que estar em oração e adoração. Não adianta achar que quer pai e mãe na presença do Senhor, marido, mulher, esposa e filho. Se só vem aos domingos e faz uma oração meia bomba. Desculpe te falar, mas essa guerra é pesada, é no mundo espiritual. É coisa que mãe se posiciona. Nós, mãe, felizmente, Deus nos deu esse legado. Porque nós temos carcaça. Porque Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Né? Frases feitas de mãe. Tudo é eu. Nada que faz nada nessa casa. Aí Jesus fala, tudo você mesmo. E aí, como é que a gente olha o lado bom da vida, irmãos? A gente não tem que murmurar, não. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se sentir a super mulher. Eu reverto o ar fala lá em casa. Em vez de eu falar tudo eu falo, olha, se não fosse eu. Olha, se não fosse eu. Aí quando a gente fala, viu minha meia tá na cara, irmãos. Aí eu falo assim, olha, eu te dou um presente se você achar. Aí não acha, aí eu falo assim, olha, se não fosse eu. Aí eles mesmos falam, poxa, se não fosse a senhora. Então, a gente tem que ver o lado bom da vida. Entende? Sabe por quê? Porque a murmuração, ela nos bota para baixo. Nessa quarentena, vou abrir um parênteses aqui, pastor. Nessa quarentena, tem muita mulher que fala assim, eu não aguento mais meu marido. Eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Eu falo, eu estou adorando a quarentena. Estou adorando, estou em movimento. Estou o tempo todo querendo interagir com os meus filhos. Eu já estou adorando, falando, Senhor, abre uma porta para eu estar mais com meus filhos. E a gente está malhando junto pela internet. E eu mesmo fico maravilhada, irmão, porque eu vejo que Deus responde oração. Às vezes a gente pensa que Deus fala, para de palhaçada. Né? É um culto aqui para nós. Que nós temos que saber que nós somos amados. Deus nos ama. E Ele quer colocar nossa família no plano original. Como era no Éden? Eles eram felizes, né? Eles acordavam, mas não. A gente tem a tendência a achar bonito falar coisas negativas. Eu já parei para pensar nisso, pastor. Tem gente que acha bonito. Ai, não aguento mais o meu marido. É crente. Eu falo assim, eu estou adorando ficar com o meu. Né? Quantas não tem? Se você não tem um marido, estou adorando ficar com os meus filhos. Se eles não param em casa, ora a Deus para ter um momento com eles, porque Deus faz, irmãos. Deus faz. E aí, quando eles me chamaram, eles estavam malhando em casa, a gente estava descontraído aqui, né? Eu posso falar, né? Então, de manhã, tá acordando, tomou seu cafezinho aí. Eu tava assim, eu não pedi eles não. Eles estavam assim, eles começaram a fazer prancha na sala, com um negócio da internet, 5 minutos. Aí eles, pai, vem fazer com a gente. Na hora eu ouvi o Espírito Santo falando, você não está pedindo? Aí eu, na hora fui, ensinei a eles fazerem, né, mais direitinho. E aí quando chega 11 horas da noite, que a gente, nossa casa é morcega, tudo é à noite. Tudo é à noite. Quando chega 11 horas da noite, eles falam, mãe, vambora, mãe. Tá fazendo alguma coisa aí, vambora, mãe, vambora. E eu achei aquilo, eu falei, Jesus, eu tô amando essa quarentena. Tô amando, tô curtindo meu marido. A gente está mais juntos, fazendo comida juntos. Porque Deus, agora cada um tem o seu fluxo. Não vai chegar em casa, agora eu tenho que parar com meu
uma vez que nós aceitamos Jesus, nós caímos nesse rio. E ó, a gente vai conforme a onda do Espírito Santo. A gente tem que ser guiado por Ele, aonde o Espírito levar. E isso é para tudo. Para tudo. Na casa, com o marido, com o filho. Às vezes o Deus vai tocar no seu coração, né? Sai daqui, vai ver o mar, vai tomar um sorvete, vai botar o papo em dia, vai dormir de novo, enfim. Segue o fluxo. Amém. Mas não deixe você entrar na tua casa, não, essas mentiras. Eu não aguento mais. Dê graças a Deus. Tem gente no hospital querendo ir para casa. Então faça da sua casa um cantinho precioso. Se o teu marido estiver chato, ranzida, que às vezes eles ficam, leva tudo na esportiva. Dá um guaraná, um refrigerante, um suco. Peraí que eu vou fazer alguma comida. Então, é para isso que Jesus nos chamou. Para que a gente viva a nossa vida com gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, aí essa palavra, voltando que eu parei aqui, né? Estou falando às mães. E o fluxo do milagre nesta noite é para mãe. E aí, baseado nessa palavra, eu comecei a orar incessantemente. Eu estava lavando louça, eu orava. Eu estava fazendo qualquer coisa, eu orava. Às vezes, a gente ainda não estava à frente de uma igreja, a igreja que eu ajudava. O pastor falava, Renata, vem orar pelas famílias. Eu não tinha vergonha. Eu orava pelas famílias e no final falava, irmãos, levante a mão, que nós vamos orar pelo meu filho Gabriel. E o Senhor falou, não tenha vergonha não, porque mais escandaloso vai ser a glória de Deus do que o pecado. Amém. E aí, eu não tive vergonha de me expor. Mas eu colhei com pessoas que acreditavam que Deus poderia fazer milagres. Porque às vezes vem portadores de milagres. Não se associe com gente que não acredita no que você acredita, não, irmão. No trabalho, não contrate ninguém que não acredita naquilo que você acredita. Não se associe com ninguém que não acredita no que você acredita. Não abra sua vida para aquele que não acredita. Ele não vai entender. Ele ainda vai cortar o fluxo do seu milagre. Ele vai falar, isso aí não vale de nada, não. Ih, já tem não sei quanto tempo. Ih, é mulherengo, é isso, é aquilo. Corta o fluxo do seu milagre. Mas como nós estamos andando com Jesus, como Jairo não deu ouvido, porque ele já tinha visto muita coisa. Jairo podia ter pensado, ou eu dou ouvido ao meu funcionário, ou eu sigo crendo naquilo que eu estou vendo. E um testemunho, ele é para relatar. Se aconteceu na minha vida, Jesus pode fazer na sua. Mas existe um preço que se paga. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero o meu sobrenatural. Eu quero viver coisas grandes. O Senhor fala, opa, eu estou disposto. E você? Até que ponto vai a sua obediência? Até que ponto você diz sim para mim? Porque a obediência a Jesus é assim, irmãos. Vai além dos nossos sentimentos, vai além das nossas vontades. Às vezes Jesus manda você fazer alguma coisa que você não quer. Às vezes Jesus manda você parar tudo e ligar para uma irmãzinha que tem que ouvir uma palavra. Ah, não, Senhor, eu estou fazendo almoço. Daqui a pouco eu vou. Ó, obediência que não é na hora é desobediência. Jesus já procura outra. Porque se Jesus lembrou para tu orar aquela hora que a pessoa está precisando. Ah, não, Jesus, deixa eu acabar o arroz aqui que eu vou orar. Não, desliga o arroz e fala assim, é o quê? É o que eu tenho que fazer? Nessa gente, na quarentena, a gente tem que estar em movimento. Se a gente estiver atento andando com o fluxo do milagre, Jesus vai te usar, porque Ele usa quem está disponível. Jesus não usa quem é teólogo. Não, a Bíblia diz que o segredo é só para aqueles que o buscam. Não vem que você fazer revelado lá do presidente, não. É você que está com o seu joelhinho no chão ali. E aí Jesus fala para você, opa, meu esposo sempre fala assim, ó, existem vários tipos de crente. Existe o crente da luz vermelha, da luz azul, e existe o cretinho que é o ímpio, né? Que é o que não conhece o Senhor. Ele fala, seja o crente azul, que o crente azul é aquele que Jesus falou, opa, está disponível. Como até no crente vermelho, que tem o sangue, mas está desligado. Aí cola Jesus usa para falar com ele. Então seja o crente da luzinha azul, né? Eu estou olhando ali, está conhecendo. Opa, onde tem o crente da luz azul? Então, eu comecei a orar.
E ali Deus foi me dando várias palavras. E o meu filho tomou uma forma que naturalmente falando não tinha. Eu falei, Senhor, Satanás foi tão astuto, tão nojento, que o meu filho foi capaz de declarar para mim, pro meu marido, que ele era cético, que ele não acreditava em Deus. Começou a ler, eles leem muito livro, começaram a ler livros de mitologia, livro não sei o quê, e no guarda-roupa deles muito livro, e eu começava a botar a mão naquilo ali, e aquilo ali entrou no coração deles, e eu falei, Senhor, e o Senhor falou, tá vendo a luta que você tem que travar? E ele falava, eu não acredito em Deus, e começava com as teorias dele. E o Senhor falava, esteja em oração. E eu orando, pedindo a Deus, falei, como assim meu filho foi consagrado? Meu filho foi apresentado ao Senhor. E aí eu decidi, porque tudo na nossa vida é decisão. Eu decidi não acreditar em nada que eu ouvia da minha mente. Porque eu também aprendi que a mente mente. Já acorda de manhã dizendo para você, aí meu filho se tatuou. Meu filho tatuou todo. Botou os cabelos esquisitos. E aí eu falei assim, esquisito pra mim, né? Se ele estiver me assistindo, filho, é lindo. E aí, lindo, meu filho é lindo, Gabriel. Amo, homem de Deus. E aí, mas era o quê? Era a afronta do diabo. Dizendo assim, para, não adianta. E eu ali orando. E aí um dia, eu estava orando. E aí o Senhor falou no meu coração. Ele passou pro banheiro e a minha porta do quarto era fechada, era caminho. E eu estava orando por ele. E aí o Senhor falou, começa a orar alto. Eu não entendi nada, eu comecei a orar alto. Mas eu orava, irmão, eu mais muito alto. Senhor, que eu Gabriel, não sei o quê. E eu não entendi. Aí ele, só para quando ele sair do banheiro. Falei, tá bom. Aí parei, quando ele saiu do banheiro, parei de orar. Eu falei, Deus, por que eu orei tão alto? Não entendi. Ele falou assim, porque ele tem que ouvir que tem uma mãe que ora por ele. Ele tem que ouvir. Aí eu amei. Aí ele, toda vez que ele ia pra rua, chegava de madrugada, né, nas baladas, eu não me esquentava. Eu orava, entregava no nome do Senhor e dormia o sono do justo. E aí naquele dia, o Senhor falou assim, ele falava, mãe, tô indo. Eu falava, Deus te abençoe. Olha como é que estar no fluxo do milagre. O Senhor falou, a partir de hoje não é mais Deus te abençoe. A partir de hoje você vai chamar ele e vai falar, meu filho, você está indo porque é a sua escolha. Mas ó, que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. E eu ministrava, ele assim no celular. Amém. E eu obedecia. Porque a gente tem que obedecer a voz do Senhor. A gente às vezes obedece, a gente dá muito ouvido a muitas coisas, mas se você está sobre uma voz, é aquela voz que você segue. Jesus foi obediente até a morte de cruz porque ele estava sobre uma voz. Muitas coisas tentaram parar Jesus, mas ele foi até o final. Ele foi obediente. Jesus, e Deus falou o quê? Que ele recebeu, e Deus o exaltou. E ele recebeu o nome acima de todo nome pela obediência. Porque Jesus poderia ter desistido ali e hoje nem eu nem você estaríamos aqui. E isso, botando na nossa vida prática, hoje também é assim. Se a gente desistir do propósito no meio da caminhada, a gente não chega na nossa vitória. O nome do Senhor Jesus não é exaltado. A gente desfalece no meio. O meio é o perigo. Porque Satanás ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que a gente não acredite nas verdades de Deus. E aí eu segui. E eu orando. E assim eu fazia. Toda vez que ele, mãe, tô lindo, eu, meu filho, e ministrava sobre ele. E o Espírito Santo falava assim para mim, um dia você vai ouvir muito testemunho da boca dele na madrugada. E aí passou. E aí foi. E eu orando. E foi rápido, irmãos. Porque às vezes a gente pensa, a situação está tão ruim, está tão difícil que a gente pensa, não, eu vou ficar velhinha e isso não vai acontecer. Ou se não, quando eu estiver velhinha vai acontecer. E eu olhava para Deus e falava, Senhor, eu não quero meu filho se convertendo eu no leito de morte, não. Para mim ele subindo, ele convertido, não. Eu quero desfrutar do meu filho na igreja, no reino, na obra. E eu comecei a entregar o meu filho, como a pastora falou, eu comecei a entregar, Senhor, eu entrego, é teu. Senhor, que faça nele o seu querer. E aí o Espírito Santo moveu de forma muito rápida. Quando dessa palavra que Deus me deu, até o milagre da volta dele para Jesus, foram 6 meses. A gente pensa
que está longe, mas não está. Basta um posicionamento nosso para que tudo aconteça. E aí, o Senhor, aí a gente participa de um projeto chamado Trilha Radical. Eu presenciei seu milagre. Eu estava no dia. Então, glória a Deus. Amém. Aí, tá vendo? Deus é maravilhoso, confirma, né? Eu acho que ele estava até no meu grupo também, se eu não me engano. Foi? Foi. Então, tá vendo? Glória a Deus. E a gente já faz parte desse grupo tem um tempo. E eu chamava, ele não queria ir, eu chamava, ele não queria ir, da Trilha Radical. Deus, ele faz além do que a gente pede ou pensa. Deus, ele é extraordinário. A gente pede ordinário, Senhor, que volte, Senhor, que saia do mundo. Mas quando Deus faz, ele faz além. Além. Meu filho namorava uma menina que eu amo, que eu gosto muito como pessoa, mas não servia para o meu filho. Não tinha os mesmos valores que o meu filho. E Deus fez além. Deus botou uma menina de Deus no caminho do meu filho. Ele no mundo cético. Ele chega para o meu esposo e fala: pai, estou gostando de uma menina. Só que ela tem um problema. Ela é crente. Aí, o meu marido: filho? Poxa, coisa, né? Aí sabe aquela nuvenzinha? Eu vejo uma pequena nuvem. Quando ele falou, eu falei: era Jesus movendo aí. E eu pensei assim: é uma igreja, né? Mas a menina pica fogo, gente. A menina é missionária. A menina tá botando ele no prumo. A menina é uma bênção. E aí Deus faz essas coisas. Aí botou. Aí ela que quis ir na trilha. Ela quis ir na trilha. Claro que no meio dessa... Eu estou resumindo um testemunho. Ela foi na trilha. Aí ele falou: mãe, ela quer ir na trilha. Eu falei: vamos, meu filho. Aí tudo é um preço que se paga. Você tem que estar disposto a entrar na brecha, Cíntia, pelos seus filhos. Irmão, você tem que estar disposto a entrar na brecha pelos seus filhos. Você tem que estar disposto a entrar na brecha pela sua casa, pelo seu marido, pela sua esposa. Por quem está distante? Sabe por quê? Porque eu pensava: se meu filho morrer hoje na rua, lá, ele está lá na balada, ele vai para o inferno. Isso me motivava a orar. Se a gente tiver essa consciência, pastora Beth, que a pessoa que está do nosso lado, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno, você se motiva a orar. Porque você não vai querer ver uma pessoa partir e saber que ela não foi para o céu. E aí isso me motivava a orar. Eu falei: não, Senhor, um filho que foi consagrado, eu não quero que ele se perca. Porque Satanás estava tão furioso que amava cilada para ir no meio da rua. Depois eu queria saber. Mas as minhas orações anulavam todas as artimanhas do diabo na vida dele. E eu sempre quis viver essa experiência, porque a gente lê de mães, de John Wesley, essas mães que foram mães piedosas, mães consagradas ao Senhor, que contavam esse tipo de testemunho. E eu botava isso diante do Senhor. Eu falava: Deus, eu creio que nesse momento, se tem uma arma forjada contra meu filho, não vai prevalecer. E o Senhor falou: eu vou te permitir você ouvir isso, porque eu não precisava. Deus é Deus. E aí ele botou a menina abençoada no caminho do meu filho. Foram para a Trilha Radical. Nessa semana da Trilha Radical eu me pus em oração e jejum. E na sexta-feira que eles foram subir para a trilha, o Senhor, quando eu dobrei meu joelho para continuar o meu jejum, o Senhor falou no meu coração: esse jejum não é mais de pedir, é para agradecer, porque eu vou fazer a obra. Aleluia! E eu tive uma visão de um feijãozinho, aquele feijãozinho verde, aquela sementezinha que estava brotando no coração dele. E aí, irmãos, no versículo aqui, no Atos 12, deve ter quanto tempo? Tá ali, na minha cara. Aí no Atos 12, quando diz que Pedro, de repente, né, uma luz brilhou. Pedro foi liberto das cadeias, despertado do sono, liberto das cadeias. Aleluia! Quem está no mundo está preso em cadeias e está no sono profundo. E aí Pedro sai feliz da vida para contar para quem estava orando. E eles não acreditaram. Não é diferente de mim e de você.
cético, né? Totalmente mundano, eu duvidei assim no meu coração. Mas eu falei, Senhor, sobre a tua palavra eu creio. Eu declarei a palavra. Mas no meu coração eu falei, será que vai ser coisa na minha cabeça? Eu já estou orando tanto que eu já estou vendo coisa. E ele desceu de lá com uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Não me pergunte. E até hoje, firme nos caminhos do Senhor. Ele trabalha na trilha radical, ele é apaixonado por esse projeto. E ele é cada dia se aperfeiçoado na palavra. Está se formando um homem de Deus. Né? E às vezes, irmãos, a gente quer que nossos filhos seja aquilo que a gente quer. E não é assim. Deus tem me ensinado isso. Porque eu sou muito pentecostal. Eu sou de Deus, fala comigo, eu abro a Bíblia e realmente Ele fala. Né? A Bíblia diz que aquele que come, não condena o que não come, a multiforme graça de Deus, e assim vai, né, pastor? Sim. Ele está na linhagem do cristão reformado, né? De ler as escrituras, de pautar. E eu falei, meu filho, tu tem que ter o nome do Espírito Santo, meu filho. Ele falou, mãe, mas o que você fala um pouco com o Espírito Santo? Não é a palavra? Né? E ele para a palavra, ele lê, e a Bíblia é pretoriana, enfim. E aí eu falei, eu orando por ele, porque agora eu oro para agradecer, não posso esquecer. Eu oro, Senhor, sustenta, Senhor, abençoa. E aí o Espírito Santo falou assim, não, eu estou fazendo a obra nele como estou fazendo em você. Amém, Jesus. Não acho, porque eu fico assim, você é muita letra, a letra mata. Eu fico assim, né? Ele falou assim, o Espírito Santo que falou comigo, não foi ele. O Espírito Santo falou para mim, olha, eu estou fazendo a obra nele como estou fazendo em você. Eu trabalho na vida de cada um individualmente, da minha forma. Então não é do nosso jeito, a gente exige dos nossos filhos. Já orou? Aí tá quarta agora. Mãe, não é agora que eu quero orar. Mãe, eu orei de manhã, não, mas é agora que tu tem que orar. Não! Vamos ter sabedoria, vamos seguir o fluxo do nosso milagre. Vamos estar nesse fluxo do nosso milagre. Para que a gente possa entender que os nossos filhos, eles são seres individuais. Eles são seres que Deus vai trabalhar, mas cabe a nós estarmos diariamente. Quando a gente ora pela manhã e entrega nossos filhos para livrar da seta que voa de dia, não é uma oração rotineira, não. É uma oração para que realmente isso não aconteça. Para que a mente dos nossos filhos sejam guardados, porque hoje é um perigo muito grande. Né? A mente está sendo muito atacada, porque nossos filhos hoje não saem de casa. Então, a gente tem que saber isso também. Qual é o momento do nosso filho? Qual é o tempo? Qual é a singularidade de cada um? Mas trazendo eles para a palavra. Leia a palavra. Se o seu filho é pequeno, leia a palavra. Fale das histórias de Deus, porque se você não falar, o mundo vai contar. Vão contar para ele do Saci, do Chapeuzinho Vermelho. Mas se você contar das histórias de Deus, é essas histórias que vão perpetuar. Amém. Essas histórias que vão brotar no coração deles. Hoje, meu filho, por ter costume de ler esses livros mitológicos, ele busca a fundo sobre a história de Daniel. Entendeu? Deus trabalha na vida. Ele vai buscando essas histórias. Ele ama as histórias de Daniel, de Moisés. Ele vai a folha, de repente, sabe mais que eu. Porque foi a vertente que o Espírito Santo, a brecha que o Espírito Santo achou para poder, estar entronizando a palavra dentro dele. Então isso é estar no fluxo do milagre. Então a gente não pode perder esse fluxo do milagre de jeito nenhum. A gente tem que ser igual Jairo, acreditar até o fim. Porque senão os cortadores do nosso fluxo de milagres vão fazer com que a gente desista na caminhada. E aí, para finalizar, que a gente sempre tem bastante, a gente nunca fala tudo que colocou no nosso coração, mas eu acredito que esse testemunho do meu filho é para edificar a sua vida, é para dizer que ainda há esperança, é para dizer que a palavra do Senhor. E eu, quando eu orava, irmãos, minhas irmãs, eu sempre procurei buscar Deus uma palavra, sabe por quê? Porque a mentira do diabo, ela sempre vai vir. E todas as palavras que Deus me deu, eu tenho anotado. Deus me deu Isaías 61, eu não esqueço nenhuma
uma delas. Que os meus filhos serão reconhecidos com a minha posteridade será reconhecida na terra. Que falarão, eis aí o filho da bem-aventurada. Salmo 89 diz que ainda que ele se desvie para a direita e para a esquerda, minha mão, por amor a você, vai estar sobre a vida deles. Então, existem coisas, aqui eu até marquei, em Samuel, também que fala, que deu outra promessa, que o Senhor, ele me deu outra promessa, que o nome dos meus filhos seriam conhecidos na terra. Então, qual é o propósito que eu, Renata, tenho para os meus filhos? É continuar orando, para que Deus agora provoque um avivamento na vida deles e eles possam seguir essa posteridade. E eu falo para o Senhor, Senhor, me permita ver isso. Me permita ver isso. Me permita ver os meus filhos sendo mordomos de um grande avivamento. Me permita ver que os meus filhos deram continuidade, o legado continuou. Porque não existe bem, mas teu filho pode ser médico, doutor, pode ser administrador, mas não existe legado maior do que aquele que carrega a presença de Deus. Não existe legado maior para uma mãe, felicidade maior de saber que os meus filhos servem ao Senhor. Porque sabemos que quando eles casarem, se eles já estão casados, é Deus que cuida. É Deus que vai dar a direção. Então, qual é o sonho para o seu filho? Muitas mulheres falam, não, eu já ouvi esposa de pastor falar. Deus me livre, meu filho, ser um pastor. Não conhece o reino de Deus. Já ouvi, irmãos, estou no altar. Tem orgulho quando o filho é médico. Não quer saber se o filho não está no mundo, não. Quer saber que ele é médico, ele é doutor. Está repreendendo as coisas comuns dessa terra. E aí, a coisa extraordinária que Deus tem para o teu filho, por amor a você, por conta de você não estar orando, Deus não faz na vida deles. Agora que você orar, Senhor, independente do que eles forem, que eles aonde estiverem sejam servos. O Senhor é fiel para ouvir a oração de uma mãe. O Senhor ouve a oração da mãe. Porque a mãe é um pedacinho do amor de Deus aqui na terra, não é verdade? Porque a mãe, o filho briga, o filho desobedece, a mãe não deixa de dar um presente porque o filho desobedeceu. Assim é Deus conosco, então a gente pode experimentar um pouquinho do amor de Deus. Os meus filhos falam, lava uma louça, vai lavar meia-noite, eu já lavei. Mas nem por causa disso eu não deixo de dar um beijo. E aí, tem mãe que não, o orgulho é aqui nessa terra, o orgulho é coisas comuns. Podendo fazer do teu filho uma potência. Aquela terra de Gadá poderia ter experimentado muito poder de Deus, mas preocupado com o comum, pastor Carlos, não experimentaram. Então, que esse testemunho do meu filho seja para edificar a vida de muitas mulheres. Hoje é um fluxo de milagre. Hoje, quem sabe, teu filho hoje tem encontro com o Senhor e não pergunte como será, porque é Deus que vai fazer. Se você está colocando o seu filho na presença do Senhor, saiba que Deus é poderoso agora, para nesse fluxo, acionar um gatilho poderoso dos céus e fazer com que ele volte. Se você não está orando, ore, tenha um propósito de oração. Será que você quer mesmo que o seu filho volte? Será que você quer mesmo que o seu marido se converta?
porque ele viu que ele estava dentro do fluxo. Em nenhum momento os discípulos desistiram. Em nenhum momento os discípulos falaram assim, cadê essa palhaçada de expulsar demônio, de curar as pessoas? Não! Jesus viu, olhou e falou, agora vocês estão aprovados. Agora vai e faça vocês. E diz mais embaixo no verso mais subsequente, que eles voltaram e falaram com Jesus. Jesus nem mais ia com eles, pastor Carlos. Olha isso. Jesus não estava nem mais indo com eles quando eles deram autoridade. Mas Jesus falou o quê? Em meu nome, no verso 9, vai dizer assim, ó. Peraí, gente. Estou terminando. É que é muito bom, né? Falar das coisas de Deus. No verso 9, quando Jesus envia, né? No capítulo 1, Jesus chamou os 12. Aleluia. E ele falou, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura, e para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. No verso 10, diz assim, ao regressarem os apóstolos, relataram tudo o que tinham feito a Jesus. Aleluia. Agora não era mais Jesus, agora eram os apóstolos. Agora a responsabilidade está comigo e contigo. Você tem autoridade na sua casa. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus te dê um sábado abençoado. Um dia das mães abençoado. Te dê um filho. Né? Que às vezes a gente acha que os filhos são tem essas fases. E fases de distração. Eu aprendi isso. Minha mãe falou, como menino, eu falei, a senhora tem que ligar. A senhora quer fazer? Filho distraído. Filho está começando a vida. A mãe fica dentro de casa chorando, meu filho não veio me visitar. Liga para ele mesmo, para ele te visitar. Às vezes o orgulho acaba com a nossa vida, nos leva à solidão. Ele tem que fazer, não, olha só, o amor que eu não tenho que esperar que meus filhos me retribuam. Jesus não esperou, não. Jesus fez a parte dele. Mas a Bíblia também vai dizer que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar amor, você vai ganhar amor. Se você plantar carinho, uma hora eles vão te reconhecer. Na hora que você precisar, eles vão estar lá para te ajudar. Então, tenha um domingo abençoado, livre de todas as mentiras do diabo. Se você tiver que ir para fazer o almoço, não murmure, não. Eu tenho que fazer o almoço no Dia das Mães. Faça e fala, meus filhos, é para vocês. Exale amor. Coloque o uniforme de Cristo, como dizia John Wesley, né? O uniforme de Cristo é o amor. E o amor cobre multidão de pecados. O amor, ele transpõe todas as coisas. O amor, ele acaba com as ciladas do diabo. Porque o amor é o único sentimento que o diabo não pode entrar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. E eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estou assim, muito